Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso projeto. Hoje é o terceiro encontro, onde a gente vai ver aí um pouco do que é o choque elétrico, né? O que é esse choque elétrico? O que ele pode causar pra gente, né? Então, bastante atenção nesse vídeo para que a gente possa ter esse conhecimento aqui, ó, em mente. Então, vamos lá? Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai abordar sobre um tema bem importante, né, para o nosso projeto. A gente vai entender um pouco sobre o choque elétrico, sobre o que é esse fenômeno, sobre por que ele acontece e quais os efeitos dele no corpo humano. Vamos lá. O que é o choque elétrico? O choque elétrico, basicamente, de forma bem simplificada, ele é a passagem de corrente elétrica pelo corpo humano. A gente vai ver nessa aula de hoje que, dependendo da intensidade de corrente e do caminho que ela percorre, né, esses efeitos podem ser maior ou menor. Como eu falei, os efeitos podem ser maior, inclusive mesmo a morte. Dependendo do caminho e da intensidade de corrente que percorre o corpo humano, o choque elétrico pode sim causar a morte do indivíduo que o sofre. Vamos entender por que ele ocorre. Ele ocorre basicamente porque o corpo humano, ao entrar em contato com um ponto que apresenta um determinado potencial e estabelecer um caminho, até um ponto de menor potencial, ele gera aqui uma diferença de potencial entre dois pontos, onde o corpo humano é o condutor dessa corrente elétrica. Então, ao entrar em contato com uma linha viva de um potencial maior, ele estabelece aqui, nesse caso dessa figura, por exemplo, ele estabelece um caminho desse ponto, desse ponto que é o quadradinho preto aqui, até a Terra. Então ele estabelece aqui uma diferença de potencial entre um ponto de maior potencial e um ponto de menor potencial aqui, que no caso é a Terra. A Terra possui um potencial de 0 volts, beleza? Então aqui nesse caso o condutor é o corpo humano. Então o choque elétrico basicamente é isso, é quando o corpo humano se torna um condutor de corrente elétrica. E aí, pessoal, se o indivíduo que entra em contato com essa linha viva, ele não estiver paramentado, não estiver calçado devidamente, e ele entrar em contato com essa linha viva aqui, ele pode sofrer o choque elétrico. Então é sempre importante a gente ter atenção para isso também. Essa imagem aqui a gente destacou até na aula passada, na aula que a gente falou sobre os conceitos básicos de eletricidade básica. Sempre importante também, pessoal, ter cuidado ao manusear equipamentos elétricos. Por exemplo, se você tem chuveiro elétrico em sua casa, ter cuidado também, para não tocar o chuveiro elétrico enquanto ele está lá jorrando água, para não acontecer de você sofrer um choque elétrico. Porque, como a gente viu na aula passada também, dos conceitos básicos, a gente viu que a água ela tem propriedades de condutor de eletricidade. Então, o choque elétrico, nesses casos, em áreas molhadas, ele é ainda pior, as suas consequências. Quais os efeitos do choque elétrico no corpo humano? Os efeitos são diversos, desde formigamentos, contrações musculares, a gente pode sofrer também problemas cerebrais. O choque elétrico pode atingir os pulmões, o coração. E aí, como eu falei no início da aula, dependendo do caminho que a corrente percorre, os efeitos podem ser maiores. Aqui a gente tem alguns caminhos que ela percorre. Ela pode percorrer da cabeça, passando pelo coração até o pé direito, do braço direito até a perna esquerda, também passando pelo coração. Pode percorrer de um braço para o outro, da cabeça até o braço esquerdo e de um pé para o outro. Então veja que aqui, quando ele passa pelo coração, é claro que as consequências são maiores. Então veja aqui nessa primeira imagem da esquerda, ele percorre basicamente o corpo inteiro. Então as consequências de uma corrente percorrer o corpo inteiro, passando pelo cérebro, passa pelo coração e passa por praticamente o corpo todo, então as consequências aqui nesse caso elas vão ser maiores. Como no caso também aqui do braço direito, do braço direito até a perna esquerda. Então, dependendo do caminho que ela percorre, as consequências do choque são maiores. Como eu falei, também depende da intensidade. As consequências dependem também da intensidade da corrente que flui pelo corpo humano. Se for uma corrente menor, de 1 mA até 10 mA, a gente viu na aula passada a unidade de medida da corrente elétrica, de 1 mA até 10 mA, vai ter uma sensação apenas de formigamento. De 10 a 20, dor e forte formigamento. Ou seja, aí vai aumentando as consequências,
à medida em que a intensidade de corrente vai aumentando, né, as consequências também vão aumentando. Até que né, acima de 200 mA, né, pode causar queimaduras e parada cardíaca, né, ou seja, pode causar a morte. Né, então é sempre importante, pessoal, a gente tomar cuidado, né, em nossas casas, né, porque diariamente a gente tem contato com a eletricidade. Então, apesar de ser um fenômeno que traz enormes benefícios, né, mas ela também traz consigo algumas consequências, algumas periculosidades que devem ser observadas. Beleza, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro e a gente vai ficando por aqui nessa aula de hoje. E é isso, pessoal. No vídeo de hoje a gente viu um pouco aí como é formado o choque elétrico, né? Como se dá o choque elétrico, o que é um choque elétrico. Então a gente aprendeu em relação a isso. É importante a gente ter em mente que para que haja um choque elétrico é necessário que haja uma diferença de potencial, ou seja, que tenha tensão. Então é bastante importante que a gente tenha esse conhecimento em mente para que a gente evite até mesmo danos piores, né? Seja um simples formigamento até o óbito, que ninguém quer que aconteça, né? Certo? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.